Olá, estimados alunos do oitavo ano. Nosso assunto é raiz quadrada e raiz cúbica. Acompanhe, por gentileza, no livro, a página é 29. Então, aqui eu tenho relembrando as partes ou os termos da radiciação. Então, eu tenho aqui o radical, que é o sinal, veja só o sinal da raiz. Aqui eu tenho o radicando. Radicando é o termo que fica dentro do radical, vamos dizer dentro do radical. O índice do radical é o número que está, né, elevado aqui no, vamos dizer aqui no V, né, parece o V. Então o N. Esse N significa raiz enésima. Mas como estamos vendo raiz quadrada e raiz cúbica, quando se trata de raiz quadrada, o n é 2. E o 2 é facultativo, não é obrigatório. Quando se trata de raiz cúbica, né? Quando a questão se refere a uma raiz cúbica, o índice, né, que é o n, será 3. Raiz, né? A raiz, nesse caso, é b, no caso aqui, olha, b. Então, veremos, aqui foi relembrando os termos ou as partes da radiciação. Então, agora eu tenho, encontrando as raízes no conjunto dos números racionais. Vamos relembrar que 1 elevado ao quadrado é igual. Eu não utilizei o ponto como sinal da multiplicação e utilizei o x, certo? Como sinal de vezes. Então, 1 ao quadrado, né? A base é 1, o expoente é 2, então 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Logo, a raiz quadrada de 1 é 1. Veja só que aqui o índice que eu disse quando é 2 não é obrigatório. Quando não tem o índice, eu leio que é eu entendo, ou já sei que é uma raiz quadrada, porque esse 1 na raiz quadrada é facultativo, não é obrigatório. Então, 3 ao quadrado significa que é 3 vezes 3, né? Igual. 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, veja só. Aqui eu tenho o índice, ele é 2. O radical, aqui é o sinal. O radicando é 9 e a raiz é 3. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, logo a raiz quadrada de 4 é 2. Radiciação. Potenciação e radiciação são consideradas operações inversas. Então, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Logo, a raiz quadrada de 16 é 4, porque quando eu multiplico 4 vezes 4, eu encontro o meu radicando, né? Que é, nesse caso, vamos dizer que eu estimo um resultado. Vou encontrar qual é a raiz de 16, vou estimando os resultados. Posso fazer estimando o resultado. É 2, aí se eu estimei que é 2, então eu tenho que fazer isso aqui, olha. Perdão. Se eu estimei que é 2, então eu tenho que fazer 2 vezes 2 igual a 4. Então não pode ser 2. E assim eu vou estimando os resultados, tá certo? Para encontrar esse resultado. Aqui eu tenho uma observação. Veja qual é a observação que eu tenho aqui. Menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. Na multiplicação, menos com menos é mais. Ou
na multiplicação de sinais iguais, o resultado é positivo. Logo, a raiz quadrada de menos 1 não pode ser 1, gente. Menos 2. Menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos é mais. Esse menos com menos. Aqui, ó. Menos. Esse aqui que eu estou aqui. Deixa eu marcar por gentileza aqui. Menos com menos é mais. Aqui é positivo. Não é obrigatório o sinal, tá? Então, menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Logo, raiz quadrada de menos 4 não pode ser menos 2. A raiz quadrada de menos 4, ela não pode ser menos 2. Menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3. Logo, a raiz quadrada de menos 9 não pode ser menos 3, porque não existe nenhum número que eu possa multiplicar ele ao quadrado, gente, e que ele resulte em um número negativo. Logo, essa situação ela é indeferível, não tem raiz. Menos 9, menos 1, menos 4. Quando o radicando, quando o índice da raiz for par e o radicando for negativo, não tem como a raiz existir uma raiz, né? Não existe raiz quadrada, não existe raiz quadrada de radicando negativo. Raiz quadrada é quando o índice é 2, tá certo? Ou não existe raiz quadrada, não existe raiz, né, de radicando negativo se o índice da raiz for par. Então, não se define raiz quadrada de radicando negativo. Encontra as raízes quadrada abaixo. Raiz quadrada de 4 é 2. Aí eu tenho uma justificativa, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Isso quer dizer 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 é igual a 4 aqui, ó. É 2, por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Pois 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 4. Raiz quadrada de menos 4, 2. Não. Pois menos 2 ao quadrado é igual a 4 e não a menos 4, como eu tenho aqui o radicando negativo. Raiz quadrada de 16, né? Raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é igual, é 16. Ou 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Olha a outra situação aqui. Raiz quadrada de menos 9, 3. Não. Pois menos 3 ao quadrado, gente, menos 3 ao quadrado será, eu vou sair por um instante, tá? Menos 3, olha aqui, ó. Menos 3 ao quadrado é igual a 9. Como eu disse antes, se o radicando é negativo e o expoente é par, nesse caso aqui é 2, não existe raiz. Raiz quadrada de 25 é 5. Deixa eu sair por um instante. Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. 5 vezes 5 é igual a 25.
Então, encontra as raízes. Então, agora é encontrar as raízes no conjunto dos números racionais na forma de fração. Então, veja só. Aqui eu tenho o radicando. O meu radicando é uma fração, é 1/4. Logo, a raiz quadrada de 1/4 é 1/2. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Pois 1/2 vezes 1/2 é igual a 1/4. Na multiplicação, relembrando aqui, gente, na multiplicação de frações, né? Na multiplicação da fração, eu multiplico numeradores vezes os numeradores. Então, aqui eu multiplico 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 4. O segundo exemplo aqui, o radicando é uma fração, certo? Ele é uma fração, então eu tenho 4 nonos, raiz quadrada de 4 nonos. Então, eu tenho que encontrar a raiz quadrada de 4, que é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Faça a multiplicação aqui. 2 vezes 2, ó. Olha, 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, a raiz quadrada de 4 nonos é igual a 2/3. Tem outra raiz aqui, certo? E essa raiz quadrada, o radicando é uma fração. 9/25. 9/25 é igual a 3/5. A raiz de 9 é 3. A raiz de 25 é 5. Então, eu faço essa multiplicação. Multiplico os numeradores. 3 vezes 3 é 9, para provar que é 3, tá certo? E 5 vezes 5 é 25. Tá? Aqui eu provei que a raiz quadrada de 9/25 é 3/5. Tem outra situação aqui, onde eu tenho 16 nonos. A raiz quadrada de 16 é 4, tá aqui. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui, nesse caso, eu tenho que encontrar a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, faça a multiplicação, pois 4, provando, né? Pois 4 vezes 4, olha, 4 vezes 4 é 16. 3 vezes 3 é 9. Aqui eu utilizei como sinal da multiplicação o ponto, certo? E não o x como no exemplo anterior. Tenho mais uma situação. 1/25, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 25 é 5. Pois 1 vezes 1, né? 1/5 vezes 1/5 é igual a 1/25. 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5. Então, aqui eu tenho um exemplo, gente. Encontre as raízes, encontrando as raízes no conjunto dos números racionais na forma decimal. Então, aqui eu tenho a seguinte raiz. Quando eu tenho uma casa decimal, gente, eu leio o décimo, por exemplo. Aqui eu leio o décimo, 2 décimos. Aqui eu tenho duas casas decimais. Conta-se da direita para a esquerda. Então, 1, 2. Então, duas casas decimais. Então, aqui a raiz quadrada de 4 centésimos. Leio centésimo. Uma casa decimal é décimo. 2 é centésimo. 3 é milésimo. Então, é o número que multiplicado ao quadrado seja 4 décimos. Seja 4 centésimos. Então, 2 décimos. Pois
2 décimos vezes 2 décimos é igual a 4. Que a gente multiplica 2 vezes 2, que é 4, duas casas decimais, 1, 2 e põe uma vírgula. Então, no outro exemplo aqui que eu tenho, 9 centésimos. A raiz quadrada de 9 centésimos é 3 décimos, pois 3 décimos vezes 3 décimos é igual a 9 centésimos. A raiz quadrada de 25 centésimos é igual a 5 décimos. Então, subentende-se que aqui eu penso, vamos dizer que aqui eu vou pensar a raiz de 25. É 5. Logo, a raiz de 25 centésimo é 5 décimo. Uma casa decimal aqui, olha, 5 décimo. Pois 5 décimo vezes 5 décimo é igual a 25 centésimo. Raiz quadrada de 16 centésimo é igual a 4, pois 4 décimo vezes 4 décimo é igual a 16 centésimo. Raiz quadrada de 36 centésimo é igual a 6 décimos, pois 6 décimo vezes 6 décimo é igual a 36 centésimo. Encontrando as raízes cúbicas no conjunto dos números racionais. Então, agora eu tenho, gente, não é mais raiz quadrada, agora é raiz cúbica. Na raiz cúbica, o índice é 3 e ele é obrigatório. Sempre que eu vou representar uma raiz cúbica, eu devo acrescentar o índice. Nesse caso aqui, o índice é 3. Então, vamos relembrar. Eu tenho uma potência, tá certo? Aqui uma potenciação. A base é 1, o expoente é 3, então eu tenho que fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 3 vezes, porque aqui o índice é 3. 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, igual a 1. Logo, a raiz cúbica, olha aqui, a raiz cúbica de 1 é 1. 3 ao cúbico é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Logo, a raiz cúbica de 27 é 3. Pois, quando eu multiplico 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, eu encontro aqui o radicando. 2 ao cúbico. 2 ao cúbico é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Logo, a raiz cúbica de 8 é 2. 4 ao cúbico, 4 elevado à terceira potência, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 igual a 64. Logo, a raiz cúbica de 64 é 4. Porque quando eu fiz a multiplicação aqui, olha, de 4 vezes 4 vezes 4 é 16. Aqui eu tenho uma observação, certo, gente? Quando a base agora é negativa e o expoente é um número ímpar, certo? Base negativa e expoente é um número ímpar, então eu faço a multiplicação aqui, menos com menos é mais, mais com menos é menos. Ou, se a base é negativa e o expoente é ímpar, a potenciação é negativa. Olha aqui, ó, menos, menos. Aí eu multiplico. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 a 1 é 1, perdão, é 1. Logo, raiz cúbica de menos 1 é menos 1.
O radicando aqui é negativo e o índice é ímpar. Logo, aqui tem raiz. Nesse caso é uma raiz cúbica. Tem a raiz cúbica. Menos 2 ao cubo, né? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. A base é negativa e o expoente é ímpar. 3 é ímpar. Logo, o resultado aqui será negativo. E se eu faço essa multiplicação dos sinais, será a prova de que se constata essa situação aqui, que eu posso já representá-la só observando se a base é negativa e o expoente é ímpar. Olha, menos com menos é mais com menos é menos. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Logo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Menos 3 ao cubo é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. A base é negativa, aqui é 3, certo, gente? A base é negativa, aqui é um 3, perdão. Estamos tratando de raiz cúbica. Então, menos 3 ao cubo é menos 3. A base é negativa e o expoente é ímpar. Então, potência negativa. Provando. Menos com menos é mais com menos é menos. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3, 27. Logo, a base era negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Logo, a raiz cúbica de 27, de menos 27, é menos 3. Encontra as raízes, né? Aqui, encontra as raízes cúbicas abaixo. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1, pois menos 1 ao cubo é igual a menos 1. Raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4, pois menos 4 ao cubo é igual a menos 64. Raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, pois menos 3 ao cubo é igual a menos 27. Raiz cúbica de menos 125 é menos 5, pois menos 5 ao cubo é igual a menos 125. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, nossa videoaula de hoje. Está no livro de vocês, inicia na página 29, né? Da 29 tem a 30 com o complemento. Venho para a página 31, onde vocês irão copiar e responder as questões 1, 2 e 3 na página 31. E continuando o nosso assunto, na página 31 eu tenho raiz cúbica, continuando a raiz cúbica, e a atividade referente à raiz cúbica está na página 32, questão 6, 7 e 8. Bons estudos. Qualquer dúvida a gente chama no privado que a gente tenta esclarecer.